É um time que todo mundo sabe a escalação de cor, sabe como joga, tem entrosamento, talvez sinta alguma dificuldade nessa questão de estar um pouco mais preso em virtude da pré-temporada, da questão física, mas no conjunto, sem dúvida. Principalmente o meio de campo do Cruzeiro, né? Agora, o grande reforço do Cruzeiro foi o Wellington Paulista. Primeiro por não sair e depois por ele se recuperar dessa contusão. Claro. O Cruzeiro tentou vários nomes aí de ponta de centroavante e trouxe André Dias, o Reis, né? Ortigosa. E o Ortigosa. Os três, que pra mim não são um jogador de ponta, são bons reservas. Então o Wellington Paulista continua sendo esse titular do Cruzeiro. Espero que esse ano ele tenha menos contusões para que possa dar mais alegrias aí à torcida do Cruzeirense. Porque tá devendo também. Está motivado, né, o Wellington Paulista? Você sente no discurso dele essa motivação e o entrosamento que ele tem com o Thiago Ribeiro, que pode fazer a diferença. Ele mesmo comentava que quando o Thiago Ribeiro vai à linha de fundo, pela distância que o Thiago Ribeiro está da bola, pela posição do corpo dele, ele já sabe aonde ele vai colocá-la dentro da área. Esse é um tipo de entrosamento que você não consegue em treinamentos, 1, 2 treinamentos. É tempo jogando junto. 2 anos. Não é? E o Serginho lembrou do André, quando jogava no Vasco, tem um vídeo hilário do André no YouTube, de uma partida dele contra o Flamengo, que ele perde alguns gols, beija a canela esquerda, faz um gol com a canela direita, beija a canela errada. E aí, se vocês quiserem pesquisar o vídeo, tá lá, Canela Kisser, que é um vídeo sensacional, e na melhor passagem que ele teve no Brasil, que foi no Vasco da Gama, um jogo em que ele perdeu gols, mas acabou sendo o herói do Vasco na partida. Acontece também. Centroavante assim, né? Tem disso, né? Perde gols, mas faz um e é o herói do time. Que seja assim. A gente tem falado muito que o Cruzeiro manteve a base de 2010 para 2011 e a única alteração é o Rômulo na lateral direita. Essa é a frase que a gente tem usado bastante. Porém, o Rômulo, em muitas partidas do ano passado, ele já foi titular devido à sequência de lesões do Jonathan. Então o Cruzeiro está vindo para 2011 com o mesmo time de 2010. Mesmo treinador, mesma estrutura. Com o mesmo Mas time. tá mexendo então, essa no grupo, é né? a grande vantagem. Como é que é? Mas está mexendo no grupo e a gente vai falar já. Tá mexendo no grupo. O que vocês acharam bom, o que não. Tem gente que a gente achava que podia ficar. Você fala já, tá, Flávio? Nós vamos pro intervalo no próximo bloco. O Cruzeiro empresta 9 jogadores. Surpresa no caso de Thiaguinho. E ainda a arbitragem da primeira rodada do Mineiro. Análise dos jogos. Não sai daí. Olho no Minas Esporte. Olho na Band. De volta com seu Minas Esporte, o Cruzeiro empresta 9 jogadores, inclusive o jovem atacante Thiaguinho, meia Bernardo foi para o Vasco e o volante Everton para o Grêmio. O Everton está indo para o Grêmio, fica até 31 de dezembro de 2011 lá no Grêmio, com valor estipulado para aquisição depois de 50% ou até mesmo dos 100%. Aí é questão do Grêmio depois fazer a opção. O Camilo, nós estamos acabando de finalizar, está chegando aí a documentação, nós estamos emprestando o Camilo para um clube da primeira divisão de São Paulo, que é o Mirassol. O Thiaguinho está indo para o Goiás, se apresenta no Goiás na segunda-feira, já está tudo acertado entre os clubes, o jogador também. O Bernardo vai se apresentar ao Vasco da Gama até 31 de dezembro, o Thiaguinho também até 31 de dezembro. O Eliandro, nós estamos acabando de finalizar também o documento e se apresenta ao América Mineiro, emprestado também até 31 de dezembro. O Chiesa foi emprestado ao Náutico, fica até 31 de dezembro no Náutico. E não sei se eu já havia informado antes para vocês, se já, vamos reforçar, se não, o Reinaldo Alagoano fica no Mirassol e o Anselmo Ramon fica no Oeste, também de São Paulo. Que coisa, né? Olha só, obviamente vários jogadores aí a gente sabia que iria acontecer, a gente já tinha falado da questão do Bernardo, né? Parece que ele não encaixa mesmo nessa filosofia de trabalho do Cruzeiro, vamos dizer assim. Do Thiaguinho, eu estranhei mesmo, principalmente por causa das declarações do Dimas Fonseca, do próprio Valdir Barbosa, de que o Cruzeiro ia mudar a sua filosofia, não ia ser uma coisa rápida, porque ele não ia se desfazer do elenco que ele tem, mas ia começar a ter um maior aproveitamento da base.
né? O Thiaguinho campeão sub-20 com o Cruzeiro, veio naquela expectativa toda e foi emprestado. Entendo a questão de dizer que pode ser para dar uma maior tarimba para ele, para sair e tal. Mas eu acho que para você fazer isso, você tem que mandar o jogador para quem tem realmente estrutura, para quem realmente vai fazer o trabalho de perto e vai olhar um jogador com o carinho que o Cruzeiro olharia para um bem dele se tivesse aqui na Toca da Raposa. Você quer melhor educação pro seu filho, ele estando perto de você, Ué, né? eu acho, né? Então pronto. Thiaguinho era O pra ter meu ficou bem ficado. pertinho de mim. Eu também, graças a Deus. Né? Agora, tem que deixar na Toca da Raposa, colocando o menino aos poucos. E ele é melhor do que esses que foram contratados. Pois eu não entendi. Melhor juro, que eles foram com todo contratados. respeito, mas eu não entendi. Melhor esse atacante, é o ponto. melhor atacante júnior hoje do Brasil é o Thiaguinho, foi artilheiro do Campeonato falamos Brasileiro. tanto, né, Zé? Falamos Nada. tanto nele, falamos, ó, vai ter a chance, o Dias vai ter chance, Bernardo também ia ter chance. Quando o Chiesa voltou, esse é o nome. Aí contrataram mais 3 lá, o Chiesa já passou a ser aquela segunda opção. Já não era Mas, o gente, nome. Não tem verdade que dura 24 horas no futebol. Não existe verdade que dura 24 horas no futebol. Agora Eu tá tô durando vendo, bem menos. Estão perdidos. Estão perdidos. Não conseguem contratar ninguém. Flavinho estava lá. O que você achou? Não, Flavinho? verdade seja dita o seguinte, o Cruzeiro estava trabalhando lá com 37 jogadores no Claro. grupo do Cuca. Né? Enxugar Tinha que esse enxugar. grupo, É. isso, óbvio, teria que enxugar, isso é ponto Sem final. dúvida, sem né? dúvida. O Cuca quer trabalhar, inclusive mais 2 ou 3 jogadores É, ainda ainda vão devem sair sair mais do grupo. 2 ou 3. Né? Ele vai trabalhar ali no máximo com 28 jogadores. Mas concordo com vocês plenamente. Os outros, tudo bem. Agora, o Thiaguinho... Até não, o Thiaguinho não. Everton eu coloco uma Exatamente. interrogação também. Até Pra ser porque muito com o sincero. Everton, tem o Exatamente. seguinte, é um Pra jogador que veio composição indicado de pelo grupo, Cuca, quando chegou foi Polivalente, né, elogiado Flavinho? pelo Cuca, polivalente, foi emprestado ao Grêmio e com um detalhe, o Grêmio está pagando pelo É o empréstimo. único que é pago, né? É o único que é pago. Então, na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro, o Everton pode jogar contra o Cruzeiro. Porque tá pagando. Porque tá pagando. Entendeu? Os outros, o Eliandro, que está indo por empréstimo ao América, e não está pagando o América, então o Eliandro não vai jogar provavelmente contra o Cruzeiro, nem no Campeonato Mineiro, nem no Brasileiro. O Leandro achei que foi até uma boa. Porque Pro o América Leandro, tá uma boa. precisando, Sim, claro. aqui perto, tem Sem aquela dúvida. história, tem a primeira Você vai divisão, observar tem uma melhor. estrutura mais Exatamente. próxima. O do Thiaguinho eu realmente não entendi por tudo isso. que você Parar não no tem. Goiás, É. não dá pra entender. Se então vai se emprestar, presta pra um time de primeira divisão, com uma estrutura como o Atlético Paranaense, ou outros que possam dar então esse respaldo pro jogador, como você falou. Você tira ele da Toca da Raposa, uma das melhores estruturas do Brasil, uma das 5 melhores estruturas do Brasil, disparado. Aí você vai emprestá-lo pro Goiás para ele jogar a Série B, o Goiás tentando se reestruturar, mal no campeonato goiano, ou Perdeu seja, de 5 qual pro que- craque. Tá. Pois é. É, 5 a 1. qual que é o motivo de você investir? Eu fiz a brincadeira aqui do vídeo do André Dias, que eu nem sabia que era até hit em alguns meios jornalísticos, mas, ou seja, você investe num jogador que você traz de outro clube, que já tem uma passagem, que não deu esse retorno em nenhum outro clube que passou, e no seu jogador que você forma, que você gasta ali todo um tempo com ele, toda uma atenção, você exclui no momento em que ele poderia brilhar, não faz sentido. Eu até vi agora nessa final da Taça São Paulo Futebol Júnior, a presidente do Flamengo chorando com o título dos meninos, e ela falando, olha, porque a base, a gente tem esses jogadores são do Flamengo. Não é aquele jogador que passa no clube e depois e já vai 3 embora. deles, é bom lembrar, eles vinham para a disputa do jogo da Copa São Paulo, retornavam para treinar com o Vanderlei Luxemburgo, que eles já estão no elenco principal, depois voltavam de novo para jogar. Fazendo a- Você vê como é que O eles estavam Thiaguinho fazendo... poderia ter ido pro Curitiba, para onde foi o Dudu ano passado, Também Curitiba, acho. primeira Sim, divisão. Também Uma acho. outra história. Uma boa estrutura, primeira Onde o divisão. Dudu foi, deu certo e O voltou Goiás, bem. sabe o que eu não entendo? Vou ser muito sincero. O Goiás é cheio de problema. Não para um treinador. Tem problema de salário, financeiro, não sei o que. Tá uma confusão. E daí você tira o menino com tudo que ele tem aqui na Toca da Raposa, com toda essa estrutura, trabalho em dia, tudo ok, para um time que você não sabe como é que vai ser, como é que vai ficar esse ano, cheio de briga política, cheio de confusão. Aí tá, pega um treinador lá que não gosta do futebol dele. Aí Como ele foi com o fica à Bernardo. parte, como foi com o Bernardo. Aí, qual é a vantagem? O amadurecer pela força? Né? Pelo sentimento que não é bom? Eu não acho que essa seja a melhor política para um jogador novo como o Thiaguinho. Mas respeitamos aqui a decisão, até porque o Dimas disse que todos foram avaliados e muito bem avaliados nessa pré-temporada. Então vamos lá conferir a primeira rodada do Campeonato Mineiro. É claro, a arbitragem. América e Uberaba em Varginha, arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro, Janete Mararcanjo e Ricardo Júnior de Souza.
Tupi e Vila Nova, em Juiz de Fora, 17 horas. Igor Júnior Benevenuto, Marconi Albert Vieira, Marco Antônio Ferreira dos Santos. Guarani e Ipatinga, Divinópolis, 17 horas. Esse jogo já no domingo. Átila Carneiro Magalhães, Flamarion Sócrates da Silva, Pablo Almeida Costa. Cruzeiro e Caldense, 7 Lagoas, 17 horas. Cleison Veloso Pereira, Celso Luiz da Silva e Marcos Vinícius Gomes. Funorte e Atlético, 19h30, Montes Claros. Renato Cardoso Conceição, Márcio Eustáquio Santiago, Elbert Costa Andrade. Democrata de Governador Valadares e América de Teófilo Otoni. Em Governador Valadares, na segunda-feira, às 20h30. Alício Pena Júnior, Guilherme Dias Camilo e Jair Albano Félix. Então vamos lá para os outros jogos. Tupi e Vila Nova. A gente sabe que o Vila Nova trocou treinador, né, Montão? A gente até brincou aqui que eles não podem jogar, que seria bom, né? O Wilson Gotardo e o Sérgio Manuel, mas não tem mais condições de jogo. O Tupi também é sempre uma força que aparece aí pelo interior. O que a gente pode esperar especificamente desse jogo aí? Ou a gente vai começar a ver mesmo agora? O Tupi já tem uma base melhor do que a do Vila. O Vila está se reestruturando, o Vila está se reestruturando, trocou a diretoria toda. Tem o meu amigo Pedro Lourenço, que é vice-presidente do Vila Nova agora. Ontem o Vila Nova ganhou um ônibus, né? Ganhou, o Pedro deu o ônibus lá, tá muito bacana. E o Vila, gente, semana que vem eu vou falar aqui, o Vila tá contratando um jogador aí de primeira linha. Então pediram pra eu não... eu não sou baú mesmo. Conta. O Júnior, que era do Atlético... Passou pelo Goiás, está indo para o Vila Lateral. Nova. Lateral e meio de campo. Sim. Muito interessante. Pro Tá Vila tendo é um experiência, Eu não sou baú. Eu não sou baú para guardar. Ele não é baú, não. Ele não guarda. Guarda picolé no bolso, né? Vamos lá, então. Boa. Mas o Tupi realmente, ele mantém, o Condé continua no comando da equipe, o Tupi que vem fazendo boas campanhas no campeonato, tem uma estrutura legal, tem potencial para fazer muito mais pela cidade de Juiz de Fora. Se ele fosse melhor amparado, poderia fazer frente aí até, de repente, aos grandes da capital. E o Vila com essa necessidade de se reformular o mais rápido possível. O Wilson é um técnico inexperiente, o Gotardo, Tá porém... começando, né? Deixou de ser empresário para ser técnico. Mas tem muitos contatos, o que faz a diferença em clubes pequenos do interior. E o Vila tem a força da sua torcida, ou seja, pode até fazer uma campanha melhor do que vinha fazendo nesses últimos campeonatos mineiros, no quais ele só decepcionou. Mas se fizer pior, ele cai, né? Porque tava lá embaixo. Não, ano passado... Tem 2 anos que ele tá namorando, né? Vamos ser sinceros. Mas ano passado ele se classificou entre os 8 também. Entre Mas os 8, 2 anos 8, dentro do escândalo. No ano anterior, sim, que ele só não caiu porque teve 2 que foram muito pior do que ele. Mas o Vila, ano passado, já deu um gazinho um pouco melhor. Esse ano pode galgar degraus mais altos. Eu acho que a Caldense vem com um bom time. Vem com um time montado desde o ano passado, com o Catanocci dirigindo a equipe desde novembro do ano passado. Não é porque eu nasci lá, não, tá? Mas vem com um time muito forte. Estou muito curioso para ver, porque a gente tem falado pouco e tem recebido poucas informações sobre o Ipatinga. Uberaba também. Guarani e forte, Ipatinga né? é o time. O Marcos Birigui, campeão da Taça Minas Gerais. O Uberaba vem bem, fez uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Série D? Série D. Perdendo nos pênaltis, né? Perdão. Com o goleiro pegando 3, o Gleice. Exatamente. E vem com um time montado também já desde o ano passado. Acho que os times estão se reforçando, os times do Campeonato Mineiro do interior, porque eles estão cientes que esse ano a disputa será mais difícil ainda. Né? Se a gente for pegar que a classificação são só 4 times e eles já colocam o Atlético, Cruzeiro, já praticamente garantidos, o América... Eles colocam com... Eu estou falando porque eu conversei com o pessoal do interior. A possibilidade do América ficaria uma vaga apenas para os times do interior. E veio um democrata também que fez uma parceria com o Botafogo. Chegaram 15 jogadores para o Democrata. Agora o time do Botafogo já é ruim. Imagina que eles mandaram. Fiquei pensando nisso, ainda bem que você falou. E ainda tem um detalhe. O Botafogo não tem nenhuma tradição em futebol de base no Brasil. Em times de base, o Botafogo não tem nenhuma tradição. Há muitos e muitos anos o Botafogo abandonou ninguém, né? A sua base e não revela ninguém. Ou seja, de ver quem são esses. É complicado. 19, né? Então, 15, são 15. Nossa, gente pra caramba. Vamos lá agora com o recado da Vilma Limetes. E agora, futebol internacional, louco por futebol, na tela da Band. Olá. Hoje eu vou falar sobre as Copas dos principais países europeus. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid saíram na frente nas semifinais da Copa do Rei.
Jogando no Camp Nou, o Barça derrotou o Almeria por 5-0. Messi marcou 2 vezes e já tem 32 gols em 29 jogos nesta temporada. Vidia, Pedro e Keita completaram a goleada dos catalães. Já os merengues derrotaram o Sevilla na casa do adversário, graças a um gol do francês Benzema. Os jogos de volta serão na próxima quarta-feira. E uma curiosidade, a Copa do Rei é disputada desde 1902. Começou como Copa da Espanha. Por causa da Guerra Civil Espanhola, o torneio não foi disputado nas temporadas 36-37 e 37-38. Com a vitória dos militares, liderados pelo general Francisco Franco, a competição passou a ser conhecida por Copa do Generalíssimo, a partir de 1939. Em 1975, o ditador morreu. Assim, na temporada seguinte, foi adotado o nome Copa do Rei, numa espécie de exaltação ao retorno do regime monárquico ao país. Eu até acho interessante ver como, de vez em quando, a política acaba interferindo no futebol. E no duelo entre duas das equipes ameaçadas pelo rebaixamento no campeonato inglês, o Birmingham se garantiu na decisão da Copa da Liga Inglesa ao bater o West Ham por 3-1 em casa e na prorrogação. A qualidade do Birmingham, ou melhor, a falta de qualidade, aumenta o favoritismo do Arsenal na decisão do título, no dia 27 de fevereiro. Os Gunners reverteram a vantagem do Ipswich Town e garantiram presença na final do torneio. A equipe não comemora um título há 5 anos, quando conquistou a Copa da Inglaterra, que, notem, é diferente da Copa da Liga Inglesa. E na Copa da Itália, as semifinais estão definidas. O Milan, líder do campeonato italiano, segue jogando bem e contra a Sampdoria, em Gênova, venceu por 2-1 com 2 gols de Alexandre Pato. Agora, os rossoneiros vão enfrentar o Palermo. Em ascensão, a Internazionale, atual campeã, teve trabalho para eliminar o Napoli, que é uma das boas surpresas desta temporada. A vaga foi definida na disputa de pênaltis. Apenas o argentino Lavezzi errou a cobrança. O adversário dos Nerazzurri será a Roma, que ontem eliminou a Juventus em Turim. Ah, e vocês se lembram do Willem II? Pois é, no último final de semana, o time obteve sua primeira vitória no campeonato holandês após 20 jogos, 1-0 sobre o Vitesse. Agora vai? Acredito que não, viu? 11 pontos ainda separam o pobre Willem II do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é justamente o Vitesse. E por hoje é só. Na sexta-feira que vem eu volto com outros destaques do futebol internacional aqui no Louco por Futebol. Bom final de semana para você. Tchau! As Copas pegando fogo pela Europa, a Champions League volta em fevereiro, então por enquanto está todo mundo lá decidindo a sua vida, né? A Itália continua, né? A situação das Copas na Itália, né? Jogos, de tudo que se apresenta, né? Você muda o canal mesmo. O campeonato italiano está numa crise técnica muito grande, né? A gente vê até pelos elencos que estão disputando o título esse ano. Nada contra o Napoli, até contra a Lazio pelos seus setores fascistas da torcida, torço mesmo contra a Lazio em toda a competição que ela entra. Porém, só o fato deles estarem disputando, o Palermo agora voltar para as semifinais da Copa da Itália, já mostra que o campeonato italiano precisa muito evoluir, mesmo o time que conseguiu... E a distância não aparece entre eles, por maior Sim. que seja o investimento, né? Você vê não que está a vendo Inter, tecnicamente a Inter de Milão não tem nenhum italiano no time principal, eles têm uma crise técnica de fato muito grande. Mas é muito interessante que o Pinel levantou um pouco dessa história da Copa do Rei da Espanha, que teve por muito tempo o Atlético de Bilbao como grande vencedor. Ele já venceu 23 vezes a Copa do Rei e por muito tempo foi considerado o rei da Copa do Rei. Só que pela política dele de não aceitar jogadores que não sejam bascos, o mercado foi ficando cada vez menor. Com os investimentos de Barcelona e Real Madrid, ele não conseguiu mais fazer frente aos dois times que passaram a ser os dois gigantes do campeonato espanhol. Não era assim. Outros times como o Valência, o Sevilha, o Atlético de Madrid também faziam frente a ele. Porém, foi se concentrando demais e hoje o campeonato espanhol, por mais que esses dois times sejam brilhantes, ficou um pouco monótono. A gente vê a liga inglesa, né? E a liga alemã muito forte. Sim, tanto que o Brasil é um negócio muito interessante. O Brasil hoje é o terceiro país do mundo a arrecadar com mídia em camisas. Patrocínio. Em patrocínios nas camisas. Passou, inclusive, Itália e Espanha. Sim. Isso é muito interessante para ele. E com a volta desses jogadores, que eu acho que esse ano vai ser aquele Campeonato Brasileiro dos veteranos. Os veteranos podem, sim, se destacarem aí. Então a gente tem que esperar. O Campeonato Italiano, a gente fala, italiano tá mal, mas a Inter é atual campeão mundial.
Mas um desgaste muito Mas grande uma nessa seleção, temporada, né? né? Sim, Sendo que não tem sem nenhum italiano. jogador, Precisa mudar a história. não tem, Seleção. acho que um jogador italiano que é titular, só um. Não, no Nenhum time titular hoje. não tem mais, É, porque o próprio hoje Materazzi nenhum. já Só saiu do Materazzi. Balotelli, já não está mais na Não, Inter tô de Milão. falando dos Né? que disputaram o Campeonato É Mundial. muito complicado isso. O futebol italiano carece dessa renovação e não consegue. O futebol... O próprio Milan. É. E quem que contrata? Contratou o Brummel, agora, que é o holandês de 33 Vamos. anos. Não, e você vê... Por isso que eu tô dizendo os- que tem que mudar o canal. Agora é o seguinte, o Paulo Leite tá aí esperando, o Felipe já tá falando comigo, a gente tem que ir embora, a gente volta falando Paulo Leite mais entende muito futebol muito internacional. Muito. O Paulo acompanha tudo e ele sabe o que eu tô falando. Porque vem aí o Minas Urgente com o Paulo Leite, na sequência tem a Bianca Lajo, tudo de bom. Fica com a gente na programação da tarde da Bandeirantes. Você sabe que aqui você tem sempre o melhor. Boa tarde, Serginho, tarde, Romero Carvalho, Flávio Júnior. A gente volta segunda. Super final de semana pra você. Tchau.